vamos falar sobre investigação forense. Essa maravilha, eu adoro isso, adoro. É uma área em crescimento. Já falei para vocês pensarem. Quem gosta de química, quem gosta de física, de biologia, quem quer fazer genética, né? Quem vai fazer odontologia, não vai fazer nada disso, mas é um bom observador, é um bom fotógrafo. Começa a pensar, se especializa nisso. Vamos pensar, vamos estudar digitais. E aí o nosso tema de hoje, tema 7, está relacionado ao quê? Impressão digital. E daí, Rosário, o que é uma impressão digital? A impressão digital é uma marca. É uma marca única, é uma marca individualizada, cada um tem a sua. Então, quando você fala digital, essa digital ela vai estar relacionada ao quê? Ela vai estar relacionada a uma marca deixada numa superfície, a partir do momento que alguém, você ou outra pessoa qualquer, toque. E aí essa impressão digital, ela tem uma importância na questão da investigação forense, ela tem um peso enorme, essa investigação, né? Na investigação, ela tem um peso gigantesco. Só que essa impressão digital, ela é permanente. O que quer dizer isso? Ela é única, só sua, e permanente, desde que você formou essa impressão até o final da sua vida. Então, quando você vê situações, filmes, onde tem psicopatas, sociopatas, né? As pessoas bem loucas nessa questão de maldade, de crueldade, elas queimam as mãos. Elas colocam as mãos num ácido ou numa placa quente para destruir a impressão digital. Já que essa impressão digital, desde que ela fique catalogada, ela vai ser sua única para a vida toda. E aí, você me diz, como que deixa uma impressão digital? Você deixa essa impressão, você deixa essa digital, essa marca, por secreções, através de secreções produzidas por glândulas existentes na sua derme. Essas marquinhas, que são chamadas, digamos, de cristas, né? Elas estão na sua epiderme. E aí essas secreções que têm água, proteínas, sais, excretas, elas se somam junto, marcam junto a formação dessas cristas, dando a sua impressão digital. Então, essa impressão digital, digamos assim, ela vai ter pontos. Que pontos? Esses pontos são únicos. E aí esses pontos, que são mais ou menos uns 150 pontos, que fazem com que elas sejam diferenciadas de uma pessoa para outra. E aí, a partir daí, do desenvolvimento da tecnologia, o ser humano passou a fazer o quê? Usar a digital para reconhecimento do indivíduo, já que ela é individualizada, ela é única. Aí você vai entrar numa academia, tá tudo em dia, bota o seu dedo lá, fez a leitura, tá lá. Entrada liberada, Rosária. Você entra. Por quê? Porque reconheceu a sua digital. Você vai num banco retirar dinheiro, coloca o seu dedo lá, reconheceu a sua digital, liberada a retirada do dinheiro. E por que que isso acontece? Porque ela é única, ela faz o reconhecimento. Por isso que você vê em filmes, voltando à questão da crueldade, que eles fazem o quê? Podem raptar uma pessoa. Quando ele é mais mirabolante, ele faz um silicone com a sua digital, coloca no dedo dele, o seu silicone ali vai, né? Quando ele tem uma tecnologia maior, uma questão assim. Quando ele não é, que ele é mais cruel, digamos assim, ele faz o quê? Vai raptar a pessoa, adormece a pessoa, alguma coisa, e corta o dedo fora e leva o dedo da pessoa no bolso, aonde tem a digital. Olha que coisa louca. Você vê isso no filme, mas, então, a digital, ela é uma impressão única de reconhecimento.
Você vai votar, tem a biometria. Por quê? Porque ela é única da vida de um indivíduo. Então, essa biometria, digamos assim, os sistemas biométricos, eles vão ler as características individuais de cada indivíduo. Então, é um reconhecimento. Então, sim, prova de vida. Como é que faz uma prova de vida? Ah, você tem que ir no banco. Tudo bem. Agora a prova de vida está sendo por reconhecimento. Como é reconhecimento? Se você vai no banco e usa o seu digital, obviamente, pensa-se que você esteja vivo. Se você participa do período de votação, usa a sua digital, pensa-se que ninguém tenha feito ali, arrancado seu dedo, né? Pensa-se tudo isso. Então, é uma validação da vida, né? Está validando que aquele indivíduo ele ainda está circulando ali. Então, libera o acesso, libera uma comprovação. Então, isso chama-se processo biométrico. Mas para que isso aconteça, você tem que cadastrar a sua digital. Então, você começa a cadastrar desde o momento que você nasce. Você já é um indivíduo, um representante da espécie humana. Então, você já tem uma digital. Isso vai levar ao longo do tempo, porque nem todo mundo tem esse reconhecimento. O certo seria cadastrar todos, mas ainda não tem isso. Mas quem sabe no futuro próximo nós vamos ter. E aí tem o lado positivo disso. Qual é o lado positivo? O reconhecimento mais fácil. E qual é o lado negativo? Reconhecimento mais fácil de uma pessoa que esteve no local de crime, né? Ah, mas Rosária, eu estive no local do crime, mas não sou um criminoso, porque eu fui visitá-la 2 dias antes. Então, isso tudo vai ser investigado. Só isso? Não. Estive no local do crime, mexi no cadáver, só virei o cadáver, arrastei. Isso tudo será investigado. Então, essa digital, ela tem marcas exclusivas, né? Ela tem digamos assim, um levantamento, vai ser feito um levantamento que vai direcionar. Existem desenhos. Esses desenhos, eles podem ser circulares, começa num ponto, volta para o mesmo ponto. Ou eles podem ser de forma contrária. Ou termina um ponto oposto. Ou eles podem ser em forma de arco. Então, uma digital, cada desenho, cada indivíduo, vai ter uma digital que vai ser em presilha, uma digital que vai ser em verticilo, uma digital que vai ser em arco. Ué, mas você não está falando que ela é individualizada? Ela é. Como assim? Digamos assim, dentro desses desenhos existem pontos. Esses pontos é que vão fazer a diferença. Essa digital, ela é contínua. O que é contínua? Ela é perene, né? Ela não tem variação, ela é imutável, a não ser que a pessoa destrua. Se não houver destruição por substância química ou por uma queimadura, digamos assim, intensa, gerando uma cicatriz, a digital, ela é permanente. Não tem como mudar uma digital. Se não for de um processo catastrófico, né? Você pode deixar de ter. Por quê deixar de ter? Porque você queimou, porque você jogou ácido, porque aconteceram outras coisas. Mas mudar digital não funciona. Toda digital tem um meio, que é chamado de núcleo. É um ponto interior, é o núcleo. Você consegue ver bem nesse desenho que eu estou colocando aí para você. E existe um espaço entre o núcleo e uma extremidade, um desenho, que é chamado de delta. Então, o que é o delta, Rosária? O delta são as linhas, digamos assim, que orientam a contagem das reentrâncias, dos sulcos, porque ela não é lisinha. Ela tem uma crista, parte alta, uma parte baixa, um sulco, uma crista, uma parte baixa. Então,
o seu dedo, ele não é lisinho. Ele vai ter uma, digamos assim, uma digital relacionada a um traço mais profundo na sua epiderme, um traço mais baixo e uma crista, né? Rosária, para que serve isso na realidade? Para que serve a minha digital? Para que serve eu ter essa questão áspera, um alto e um baixo? Exatamente para facilitar você segurar um objeto. Então, quando você segura um objeto, você tem uma melhor aderência. Se você fosse liso, você teria dificuldade, escorregaria da sua mão. Então, assim, essa digital, digamos, esse processo de fricção, esses sulcos e essas cristas fazem com que você tenha uma melhor aderência na hora de manusear, de segurar um objeto. E aí, na perícia, né, digamos assim, na etapa da perícia, isso é chamado papiloscopia, existe uma investigação. Rosária, mas você falou para mim aí que pode ter uma cicatriz? Pode. Uma pessoa que queima, uma pessoa que corta. Então, pela cicatriz, eu te dou o período. Eu digo se a cicatriz é nova ou é antiga. Se tem queloide, no caso dessa cicatriz mais amarelinha aí que vocês estão vendo, né, mais uma cor mais intensa ou não, né? Se a cicatriz foi de um corte com uma lâmina lisa ou se for um corte com uma lâmina denteada, né? Se for uma cicatriz de queimadura, se for uma cicatriz superficial ou profunda, então a partir dali as cicatrizes passarão a ser também evidências. E aí eu já falei para vocês que essas evidências, elas são importantes na questão da impressão, na análise de um crime. Então, quando eu falo assim, evidências na questão de um crime, nessa análise, digamos, existem padrões a serem analisados. E aí essas evidências, né, essas cicatrizes deixadas, elas terão que ser investigadas por um perito. Por quê? Chegou numa área de crime, o perito fala ali tem uma digital. Ele não fala, porque ela não é evidente. Então, ela está o quê? Ela está de forma latente, não aparente. E aí, o perito, ele vai ter que ter ideias e investigar. Por isso que a investigação forense, ela tem vários componentes, várias pessoas dividindo trabalhos, né? O perito, ele tem que ser focado, ele tem que ter ideias, ele tem que ser direcionado. E essa investigação da digital, ela vai ter que ser minuciosa, detalhada. Por quê? Porque se ele não perceber, ele pode destruir a digital com o próprio componente químico que ele vai usar. Então, se passar um adstringente ou outra substância ali na hora, pode levar a perdas. Então, para não perder, ele tem que ter uma calma na elaboração, na análise, na coleta, no uso de material. Uma outra coisa, depende da superfície. Por que depende da superfície? Vai depender da superfície, porque nem toda a superfície é lisa. Existem superfícies, olha, que estão relacionadas ao quê? Superfície que estão relacionadas à questão porosa, muito porosa ou lisa. Então, você veja, a superfície de madeira não é a superfície de vidro. De um vidro e de uma madeira são distintas. Então, existem diferenças que vão proporcionar isso. Então, voltando aqui ao que eu estava falando para vocês, podemos usar um pó. E esse pó, se vocês forem lá na plataforma, na página 3 lá, da investigação forense nesse tema 7, tem como você fazer isso na sua casa, usando carvão.
carvão que você faz churrasquinho na sua casa. Olha, bem legal isso. Então você tenta fazer na superfície aí do espelho do seu quarto, na superfície da mesa da sua sala. Depois limpa, tá? Porque vai sujar. E aí, olha o que acontece. Eles usam 2 tipos de pó, que é o pó branco ou o pó preto, dependendo da superfície. Então, é um pó que vai ter carvão com aglutinante e carbono. Então, assim, como é que eles aplicam isso? Com pincel. Então, eles vão usar pincel, um pincel que pode ser um pincel de pelo de camelo, pode ser um pincel com fibra de vidro, né, mais sintético. E aí, dependendo da superfície, o pincel depende da superfície. O tipo de pó depende da superfície. E daí, existe também um pó chamado pó magnético. O que é o pó magnético? É um pó, digamos assim, que vai ter alumínio, que vai ter aço, que vai ter ferro. Então, assim, esse pó, ele vai ser obtido, essa impressão vai ser vista através da luz. Aí você vê, apaga a luz, joga aquela luz, né, de forma direta ou indireta roxa, e você consegue identificar ali naquela superfície uma digital. Então, para ter esse tipo aí, quando você vê a utilização com luz, você já sabe que normalmente está usando um pó que tenha um metal, né? Digamos assim, uma questão de atrativo, uma questão fluorescente, né? Então, essa investigação ela pode acontecer dessa maneira. E aí, Rosária, e aí que finalizando a nossa aula, essa investigação, uma digital, ela pode ficar numa superfície por 10 anos. Então, na sua casa, você mora lá, ou você comprou uma mesa que veio de uma loja que estava lá em exposição, as pessoas tocaram naquela superfície. Então, eu posso procurar, que eu posso achar uma digital numa parede, numa janela, na superfície da mesa, na superfície de um corpo, de outro objeto qualquer, que pode ter uma durabilidade, se não for desgastada por processos químicos, por 10 anos. A digital. Então, ela é uma questão permanente, uma questão única. Um beijo para vocês e até a próxima.